Olá, pessoal, tudo bem? Shalom. E hoje vocês viram que eu vou falar sobre sandálias, né? Que sandálias? Se você usa sandália, se você gosta de sandália, nada disso. Vocês já repararam que o povo da Bíblia usava sandália? Se você vê novelas, seriados, filmes com histórias bíblicas, você vai ver que basicamente usavam sandálias principalmente no início, não é? Por quê? Porque eles caminhavam muito. Isso é um ponto. Depois, porque não tinha sapateiro, era muito mais fácil fazer uma sandália. Não importava como. Quando eles não estavam com os pés sem sapatos, eles estavam com sandálias. E eu fiquei pensando nisso outro dia e me deu vontade de fazer um vídeo, que eu estou fazendo agora. A Bíblia cita alguns trechos, ela cita em alguns trechos sobre sandálias. A primeira vez que a gente vê a Bíblia falando sobre sandálias, ou pelo menos que todo mundo conhece, quando Deus fala com Moisés: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar é santo. O que significava isso? A sandália caminhava nos pés das pessoas, ficava suja, e o pé estava mais limpo. E na hora que ele pisava naquele lugar, ele tinha que tirar a sandália do pé. Daí hoje você vê muitos pastores, muitos líderes, ao subirem para pregar no altar, tiram os sapatos. É interessante isso. Mas Deus falava: tira a sandália do seu pé, porque esse lugar é santo. Que significava: santifique-se, fique puro, confesse, fale aquilo que não me agrada, deixe de fazer, porque esse lugar aqui é santo. Não é? E Deus fala: sede santos porque sou santo. Um outro ponto da Bíblia que fala sobre sandália, também muito interessante, é no livro de Ruth. Quando Ruth resolveu seguir Noemi e voltar para a terra dos parentes de Noemi, quando Noemi chegou, alguém falou, e esse alguém foi Boaz: nossa, precisamos resgatá-la. Ela voltou. Mas eu sou um parente próximo, porque Noemi falou: Boaz é o parente mais próximo, que pode ser meu resgatador. Mas havia um outro parente, e esse parente não quis. E sabe como foi feito o acordo? Trocando as sandálias. Olha que interessante. Não tinha nada que escrever. A palavra só não bastava em certas ocasiões. Como também não basta, né, conosco. E hoje em dia mais ainda. Então, as sandálias foram trocadas. E você lê ali que Boaz tirou a sandália dos pés e o outro também tirou. Ou seja, fizemos um acordo. Está aqui as nossas sandálias trocadas. Então, significa também, na Bíblia, a palavra que tem que ser obedecida. Quando eu digo a palavra, não é a palavra de Deus somente. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está acordando. Hoje você usa um papel, uma assinatura, uma digital, mas não naquela época. E se você for caminhar para depois de Cristo, você vai ver que Paulo fala
em Efésios capítulo 6, das sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Mas muito antes disso, Jesus fez com que seus discípulos tirassem as sandálias e lavou os pés, significando a mesma coisa do passado. Seus pés estando limpos, onde você caminha, para onde você vai, se é um lugar que me agrada, que bom, todo o seu corpo está limpo. São figuras na Bíblia, figuras reais. Aí Paulo vem e fala das sandálias da preparação do Evangelho da Paz na armadura de Deus, que não é nossa, é dele, e ele nos dá essa armadura, permite que estejamos revestidos da armadura. Aí você diz assim, mas e aí? As sandálias da preparação do Evangelho da Paz? Como que isso caminha lá de dentro, lá de Gênesis? Como que é isso? De Êxodo. Sabe o que é? Você tem que estar calçado com as sandálias do Evangelho da Paz. Como? Quando você usa a palavra de Deus, quando você está calçado com o Evangelho, firmado no Evangelho, nada machuca seus pés, nada mais machuca. Você pode e deve levar a palavra àqueles que não conhecem a palavra. Estão entendendo o raciocínio? Estão entendendo aquilo que eu entendi há pouco tempo sobre isso? Falando e lembrando de sandálias? Vejam bem, vou repetir. Você está calçado com as sandálias do Evangelho da Paz. Ou seja, você tem que estar todo com a armadura, mas os seus pés vão levar você através do Evangelho, que você deve e deve pregar sempre, aonde Deus quer que você vá. Entende? A preparação do Evangelho, você tem que se preparar, estar revestido das sandálias. Agora você tem que estar com as sandálias. Antes, Moisés teve que tirar as sandálias. Mas, para que você se revista da armadura, para que você coloque as sandálias do Evangelho da Paz, para levar esse Evangelho àquele que não tem a palavra, que não tem Jesus, você tem que se preparar. Você antes tem que tirar os seus calçados, os seus sapatos, ou seja, se despojar, se quebrantar, se arrepender, confessar o que você fez de mal. Depois, você tem, sabe o quê? Fazer um acordo, uma aliança, porque aquelas sandálias entre aqueles homens que faziam um trato, era uma aliança. Você tem que ter uma aliança com o Senhor. Não adianta você tirar os seus sapatos se você não tiver essa aliança, não tiver aliançado. E volta e meia você calça o sapato, tira o sapato. Põe o sapato, tira o sapato. Não. Você tem que estar alicerçado com a troca. Jesus trocou a vida dele por nós. Ele deu a vida dele. Como aqueles homens deram as sandálias, ele deu a vida dele. E depois, então, você tem novos sapatos para levar o Evangelho. Você entendeu isso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu espero que você goste
Eu espero que você compartilhe, dê um like, também comente. Sabe por quê? Eu nunca pensei nisso. Gente, vocês me conhecem. Eu nasci num lar evangélico. Hoje eu tenho 82 anos e alguns meses. E nunca havia pensado nisso. Nem nunca havia ouvido nem visto nenhum pastor ou líder falar sobre isso. E essa semana, aliás, para ser bem clara, há uma semana atrás, mais ou menos, lendo o livro de Ruth, eu me deparei com a troca das sandálias e me veio isso na cabeça. Gente, vamos ver onde é que tem sandálias, vamos lembrar disso. E aquilo que eu estou falando para vocês, agora, nesse momento, eu não programei nada. O Senhor é que vai dando. E assim deve ser a nossa vida, sabe? Tirando as sandálias dos nossos pés, fazendo aliança com o Senhor e levando o Evangelho da paz a todo aquele que precisa de ouvir a palavra. Um beijo no seu coração e até mais.